Mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Aqueles irmãos que já são habituados a vir nesta casa, que recebam o nosso acolhimento, o nosso carinho. Os que estão vindo pela primeira vez também, recebam o nosso abraço fraterno. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Eu não consigo começar essa conversa sem antes agradecer e dizer a todos aqui presentes o quanto meu coração está pulsando de alegria. Porque muitos de vocês provavelmente me veem sentadinho ali onde a nossa irmã Janete está. Hoje eu estou um pouquinho deste lado. A partir do momento em que esta casa abre as portas para que a gente possa se desenvolver, se transformar, se compreender, amadurecer mediante aos ensinamentos do Cristo, nós assim abrimos as portas dos nossos corações. Então eu tenho que agradecer a estar, e sou um ser privilegiado por amigos estarem aqui presentes, por estarem torcendo, porque hoje para mim se inicia uma nova atividade, de tamanha responsabilidade, que é semear essa doutrina que nos acolhe, que nos consola, mas que sobretudo nos abriga nos nossos momentos mais difíceis, como um expositor espírita. Hoje se dá início a essa mais atividade de tantas outras que esta casa nos favorece. E também eu posso dizer que me sinto mais lisonjeado por fazer parte desse time de colaboradores, de expositores, como a nossa irmã Sônia Barbieri, a nossa irmã Eliane, a Shirley, a Josiane, o Nadjair. Mas, sobretudo, agradecer essa direção desta casa, que confia em nós a responsabilidade, a dona Sônia Farias, ao Barbieri, por nos trazer essa responsabilidade, mas, sobretudo, na confiança de que sabemos que podemos conquistar aos corações e aos nossos essa transformação. Pois bem, a noite de quarta-feira geralmente é destinada a falar do Evangelho. Mas muito de nós entendemos o que é o Evangelho. Por que falamos tanto do Evangelho? Porque nós trazemos o Evangelho como farol de conduta moral. E o que é essa conduta moral? Para que tão ele é referenciado, independente das vertentes religiosas que os nossos irmãos seguem, independente se sou espírita, católico, protestante, evangélico, mas se traz o Evangelho. É bom salientar que a palavra Evangelho, ela é derivada do grego, e ela é dividida em duas partes. A primeira parte quer dizer eu, e a segunda parte, angelion. Então, na epistemologia desta palavra, quer dizer uma boa nova, uma boa notícia. Então, o Evangelho significa boa notícia, boa nova. E aí, vamos fazer um exercício comigo, levando lá para os tempos remotos de Moisés, quando ele, Deus, nosso Pai, dá a missão de ele tirar aquele povo escravizado do Egito e trazer para a Terra Prometida. Nesse trajeto, Moisés, então, trabalha a questão da moralidade, trazendo, então, os ensinamentos que naquela época era necessário para que aquele povo, então, pudesse ser conduzido para a Terra Prometida. Mas Deus ainda alertou Moisés, dizendo: salve e resgate o meu povo, que ei trarei a boa nova. E que boa nova seria essa? Que boa nova é essa que Deus, nosso Pai, prometeu ao povo de Israel já na sua terra prometida, trazendo com as suas condutas morais naquele primeiro momento com os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não furtar e assim sucessivamente. Ali se tinha a primeira lição da moralidade, um povo rústico, um povo violento, mas um povo ainda com o coração aberto para ensinar e também trazer o amor do pai, que naquele momento era um pai que castigava, era um pai que selecionava, era um pai que dava privilégios. Até naquele momento. Mas, pois bem, Deus disse: eu ainda trarei a boa nova. Aí aparece a boa nova na sua personificação humana mais elevada, de uma alta hierarquia que até hoje nós não conseguiríamos evidenciar: Jesus Cristo. Não era um livro, não era uma enciclopédia, não era nenhum outro tipo de movimento, e sim o Cristo encarnado. O Cristo vem trazer esta boa nova. E qual é a boa nova? As lições desse grande espírito de alta hierarquia, de alta elevação. Tanto é da sua responsabilidade
que ele participa da construção deste planeta desde o primórdio, desde a formação geológica, minerais, etc. Para que, no seu amor infinito, faça com que aquelas almas degradadas de Capela venham habitar aqui para assim evoluir neste caminho. Mas não satisfeito, Cristo então vem nessa personificação humana, como homem, como ser, para nos ensinar o único e verdadeiro caminho do amor. Então o Evangelho é exatamente as lições do Cristo. Tanto que no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 14 a 18, Jesus diz, abre aspas, vocês, toda vez que vocês pedirem em meu nome, todas as vezes que vocês pedirem em meu nome, eu farei por vocês. Mas vocês precisam me amar, obedecendo assim os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que enviareis um outro conselheiro para estar com vocês por toda a vida ou para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará com vocês, e não os deixarei mais órfãos, pois eu ainda voltarei para estar com vocês em vossos corações. Então, lá nesta fala do Evangelho de João, ele fala aos seus apóstolos, sabendo já da sua via crucis que ele ia estar, sabendo que ele seria crucificado, sabendo por tudo que ele ia passar. Porém, ele traz o consolo, dizendo que eu voltarei. E esta volta vem com, então, o Consolador prometido. E aí os anos passam, os séculos passam, e lá em meados do século XIX, numa cidadezinha do interior da França, né, uma família extremamente católica, vamos nos reportar ao século XIX. Vamos sair um pouquinho do século XXI e voltar lá no século XIX. Lembrando que, historicamente, a maioria do povo, neste momento, desse período da história, era extremamente católica. O protestantismo estava começando a aparecer, mas a maioria era católica. Então, esta família era extremamente católica, o pai e a mãe católicos. Mas tinha um filho que já se predispunha a se interessar pela ciência, pela filosofia, e entender um pouquinho dessas racionalidades das ciências. E aí começa então a construção do seu conhecimento. E a construção do seu conhecimento se dá pelas experiências no seu contexto de vida familiar. Eu não posso deixar de falar do Evangelho segundo o Espiritismo sem trazer a figura do nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail. Para quem não conhece, sobre o seu codinome, Allan Kardec. Então aquela fala do do Evangelho de João, que diz aos seus apóstolos que ele voltará trazendo o consolo para que possamos então nos exercitar sobre os seus ensinamentos, aparece em meados do século XIX na figura de Allan Kardec. Através desta figura, que era um professor extremamente conceituado, que por meio dos seus estudos, do seu conhecimento, produz duas metodologias do ensino, que até hoje é usado na França e na Alemanha. Ele monta uma escola. Mas, em contrapartida, ele tem um interesse muito grande sobre os efeitos magnéticos, pelo magnetismo, que já era estudado no século XIX. Então, percebam que as coisas divinas, elas vão se alinhavando, elas vão se construindo, elas não se perdem devido a essa programação divina de Deus para conosco e da presença do Cristo nos nossos ensinamentos. Então, lá no século XIX, também aparecem as primeiras manifestações do Espiritismo, que vem por meio de quê? Das batidas das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, e Kardec se interessa não pelo fenômeno, mas sim pela experiência do magnetismo, porque ele era extremamente ascético, ele não acreditava em nada. Ele era, apesar de ter vindo de uma família católica, religiosa, ao extremo, mas ele não acreditava. Mas isso chamou a atenção.
E aí se constrói, então, a doutrina espírita. Aí se constrói, então, o codificador. Por que que ele foi uma figura tão importante? Porque era ligado às ciências, ao estudo, uma pessoa extremamente conceituada na época. Então isso se ele deu baliza para a construção da doutrina do Espiritismo. E aí então se produz, em 1957, aparece então o Espiritismo. Aparece o termo Espiritismo, advindo de Kardec. Hoje, dia 18 de abril, fará deste ano 168 anos da doutrina espírita. Ainda é um bebê, praticamente quase uma criança, saiu de engatinhar, de acordo com os 2000 anos desde a vinda do Cristo. E aí, na construção da doutrina espírita, aparece então a codificação, que são baseadas pelo Pentateuco. A palavra Pentateuco quer dizer pente, 5, e peuco, partes, 5 partes, 5 livros que compõem então a doutrina espírita, na qual nós espíritas nos trazemos a referência, nos balizamos através do conhecimento, do estudo, por meio dessas 5 obras básicas. Obviamente vem então um complemento com as obras complementares. Porém, dessas 5 obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que hoje nós viemos trazer sobre a reflexão das lições do Cristo. Esta obra, ela é constituída, então, de 24 capítulos, todas elas, e tem por um objetivo específico trazer os ensinamentos morais e as lições do Cristo junto à luz da doutrina, com uma interpretação universal. Isso quer dizer o quê? Quando aparece Moisés, traz na figura de Moisés a responsabilidade de trazer aquele povo da escravidão e trazer por uma conduta, a primeira conduta moral, advinda dos ensinamentos de Deus nosso Pai. Aparece então a segunda personificação da Boa Nova em Jesus como um elemento único para a transformação moral daquelas pessoas na lição do amor. Porém a terceira, que é o Consolador prometido, não se responsabiliza em uma única pessoa. Se responsabiliza por todos nós, a cada um de nós trazendo a responsabilidade da sua construção. De que forma, meus irmãos, a gente pode fazer isso? De que forma a gente pode construir, sabendo que somos falhos? De que forma a gente pode trazer e exercitar o amor no nosso dia a dia, se ainda não temos compreensão de nós mesmos? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo aparece como um farol que ilumina nos momentos mais escuros da nossa vida, que traz a luz do conhecimento, das lições do Cristo, para que possamos modificar os nossos pensamentos, as nossas ações e, sobretudo, a nossa conduta. Dentro dos ensinamentos do Evangelho, nós temos a lei do amor, que é a lei como princípio universal, a base de todas. Estamos fadados, meus irmãos. Fadados quer dizer obrigados a aprender a amar. Não podemos deixar de seguir a nossa evolução sem aprender a amar. Segundo, a caridade. Mas não aquela caridade só material. Aquela caridade que a gente é acostumado a fazer, que também é tão importante quanto. Mas a caridade, esta caridade que traz também a evolução espiritual. Porque se eu sou um espírita ou um simpatizante do espiritismo, eu preciso entender de que eu sou um espírito. E se eu entendo que eu sou um espírito, eu estou numa forma humana, experienciando uma vida terrena para a construção e a evolução desse espírito. Se eu tenho isso claro na minha mente, eu consigo trabalhar sobre essa conduta e essa rege que me alimenta, que me dá um esteio, que afaga o meu coração. Se eu não consigo entender que eu sou um espírito e eu estou aqui de passagem, fica um pouco mais difícil essa compreensão e esse trabalho de evolução em cima do amor. Também traz a fé raciocinada. Todo mundo sabe que o espiritismo ele tem uma base. E esta base o conduz de uma forma. Essas obras, magistralmente, Kardec
transcreveu, na verdade com a ajuda dos espíritos, mas também trouxe a sua metodologia como professor, a conduta de uma facilidade, elas se conversam entre elas. Começando com o Livro dos Espíritos, que foi o precursor da obra, mas elas se falam, elas se conversam, para quem tem oportunidade de estudar. Eu gostaria de fazer uma enquete aqui, mas eu tenho certeza absoluta que essa enquete estaria respondida. Eu tenho certeza que todos vocês aqui em casa têm esta obra. Mais ainda, se não tem, pelo menos já leu ela em alguma oportunidade. Melhor ainda, eu acredito que todos vocês devem fazer Evangelho no Lar. O tamanho da importância de trazer essa obra sobre a nossa exposição diária. Porque ela traz a lei do amor, a caridade, o perdão, que tanto é falado aqui das nossas irmãs que já trabalham há mais tempo na exposição espírita, o quanto é difícil. Mas não é só difícil o perdão. O amar ao outro como a si mesmo, sabendo que muitos de nós ainda não conseguimos nos amar e muito menos conseguir amar ao próximo. Então é uma lição após a outra que a gente precisa exercitar. Vai ser numa encarnação? De forma alguma, mas que pelo menos tentamos conseguir exercitar algumas ou uma delas. E a fé raciocinada nos traz essa oportunidade de pensar sobre aquilo que fazemos. E por isso que a doutrina espírita, ela é uma religião também, que nos faz refletir sobre aquilo que fazemos e que pensamos. Para onde vamos, o que seremos, é uma única vida, se não é no que acreditamos, mas pautados na ciência. Tanto isso que é verdade que saiu uma reportagem agora há pouco tempo sobre a questão da mediunidade, que até então não se falava, da glândula pineal, que é uma glândula orgânica, mas que também tem a função de trazer essa conexão junto a um plano maior, que é o plano espiritual. Então, se a gente tem esse entendimento, essa clareza, pautados na ciência, traz um conforto maior. Então, ele traz a ciência e traz a filosofia de vida. Para quando nós nos damos a oportunidade de entender o que está escrito aqui, e principalmente de vivenciar, ela se transforma numa filosofia de vida. Ela me faz eu transformar, me faz pensar antes de tomar alguma precipitação sobre alguma conduta que vai ferir o meu irmão, que vai desagradar alguém. Então ela me faz criar uma filosofia de vida que me deixe mais consciente sobre as minhas ações. E por último, o processo reencarnatório. Se somos espíritas, precisamos acreditar que não existe uma única vida e que esta aqui é a menor de todas e é passageira, é uma escola. Para muitos de nós, espíritos, é uma escola. Para outros espíritos encarnados, é uma prisão. Para outros espíritos também encarnados, é um hospital. Então, a partir do momento em que a lei divina se processa no meu ser, eu entendo que esta lei divina, ela é uma lei amorosa. E é isso que Cristo nos faz refletir sobre o amor de Deus para conosco. Porque lá em Moisés, ainda por ter um povo que não tinha muito acesso, não tinha acesso à educação, não tinha acesso à saúde. Era um povo rude, em que, na verdade, a lei era dente por dente, olho por olho, uma velha expressão que até pouco tempo nós utilizava. As pessoas que furtavam, roubavam, eram cortadas as mãos, como castigo, como pena. E outras barbáries que aconteciam naquela época. Mas era aplicada a lei para aquele tipo de povo, para aquele tipo de situação que tinha naquele momento. Na vinda do Cristo, da Boa Nova, com a personificação dele, ele traz um Deus amoroso, ele traz um Deus acolhedor, ele traz um Deus misericordioso. Então ele iguala as esferas espíritas e espíritos numa única, aonde o Cristo nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era sobre isso também que ele traz. Conhecer o Pai nessa amorosidade, nesse acolhimento, nessa personificação do amor.
Somos espíritos que galgamos a evolução e um dia seremos anjos. O tempo não interessa. Cabe a nós exercitar isso todos os dias. Mas, ao exercitar isso, em pleno século XXI, trazendo agora para o nosso momento, a história da humanidade, ela é refletida por grandes crises. E essas crises, elas nos trazem uma reflexão para que a gente mude o nosso pensamento e as nossas ações. E uma das primeiras crises que aconteceram foi lá, quando surgiu a Primeira Guerra Mundial. Na velha América, né, no século ainda XIX, na qual nos traz a reflexão desse grande movimento territorial, aonde nos traz a reflexão que naquela época a medicina não era desenvolvida. Então os combates se davam e as pessoas que ficaram fragilizadas naquele período não tinham anestesia, não tinham antibióticos, não tinha medicamento suficiente para tratar aquilo. Então imaginemos a dor dos nossos irmãos em combate. Muitos de nossos irmãos naquele momento desencarnaram sentindo as dores como hoje sentimos uma dor de dente sem anestesia. Estou dando aqui só uma ilustração da dor, que não dá para imaginar. Porque o aparecimento do antibiótico aparece lá em 1928 com o cientista Alexandre Fleming. Então o antibiótico começa a aparecer depois da Primeira Guerra Mundial. A segunda crise maior da humanidade que nos faz refletir sobre estes acontecimentos acontece em 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. A que nos traz hoje, reflexos até hoje, da barbárie, das experiências que foram feitas com os nossos irmãos judeus. Claro que traz a clareza de porquê, mas isso não vem ao mérito no caso de hoje. Eu quero trazer uma reflexão aqui sobre essas grandes crises que nos comovem mundialmente, para que isso não aconteça em outros períodos, mas que nos trazem a reflexão de quem somos para hoje estarmos aqui no século XXI, no ano de 2025, numa casa espírita, falando sobre o amor de Jesus. Porque é isso que o Evangelho nos faz. Mas hoje nós estamos numa terceira e grande crise também, que não é mais bélica, que não são guerras, mas que também é uma crise que nos traz muita tensão. Uma crise que vem nos adoecendo psiquicamente, que vem nos deprimindo, que vem nos trazendo uma ansiedade, que vem trazendo um vazio dentro de nós existencial. E por que essa grande crise que está havendo mais com o psíquico, com as nossas mentes, uma vez que o desenvolvimento tecnológico está extremamente desenvolvido, numa era de inteligência artificial, de uma facilidade de estarmos com o mundo na palma das nossas mãos. Por que essa crise se instala dentro de nós? Porque nós sentimos a falta da presença das lições de Jesus. À medida em que eu faço e que eu trago para a minha balança, em que o meu ter é maior do que o meu ser, há um desequilíbrio. E ao ter esse desequilíbrio de dar mais peso ao ter do que o ser, me traz essa inexistência, me faz me afastar do meu Criador, porque se somos espíritos, estamos aqui encarnados, temos dentro de nós a centelha divina. E aí quando eu começo a dar valor pelaquilo que tenho, mas não pelaquilo que sou, eu perco essa conexão. Não, eu não perco, eu me distancio dela. E quanto mais distante, maior é a dificuldade de eu me comunicar com o Pai. Maior é a dificuldade de eu entender as lições do Cristo. Maior é a dificuldade de eu me encontrar como ser espiritual que estou nessa experiência encarnatória. Portanto, meus irmãos, o Evangelho está dentro de nós há mais de 2000 anos, nos convidando a participar dele, aonde no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não esperem nos seus WhatsApp Jesus Cristo dizendo: meu irmão, eu estou aqui. Vem e me segue.
Porque há 2000 anos atrás ele vem nos chamando. E a doutrina espírita ressalta no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec traz, além das lições do Cristo aqui, traz o seu comentário, a sua magistralidade didática, mas também a instrução dos Espíritos baseados nas lições do Cristo. Então, quem não leu, não perca a oportunidade, mas mais do que ler, vivencie o que está escrito aqui. E assim, meus irmãos, para que possamos então levar essa conduta cristã, que possamos não só falar, mas exercitar no nosso dia a dia, em agradecimento a Ele por chegarmos em casa, por termos a nossa casa, por termos os nossos familiares, agradecer até mesmo pelas dificuldades do nosso dia a dia, é vivenciar os exercícios cristãos devido aos ensinamentos do Cristo, que nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Mas eu preciso começar em mim. Nós estamos numa era tecnológica que tudo eu preciso terceirizar. Tudo. Basta eu abaixar um aplicativo e fazer desse aplicativo aquilo que eu preciso fazer. Mas nem tudo um aplicativo resolve as condições da minha vida. A minha conduta moral não tem aplicativo. O único que eu preciso ter ele como guia e mestre é o Cristo. Tanto isso, meus irmãos, isso é tão sério, que essa terceirização dos nossos sentimentos para com o outro é que está nos adoecendo. É que está trazendo essas estatísticas elevadas de depressões, de grandes números de suicídios, principalmente na fase jovem. Porque dentro dos nossos núcleos familiares nós não estamos tendo tempo para conversar, dialogar. Então nós precisamos começar em nós. E assim, para que eu possa finalizar, as casas espíritas dentro do movimento espírita, ela é organizada no núcleo de uniões regionais espíritas. Esta casa, ela é filiada, ela está junto, não é? Além da filiação da FEC, Federação Espírita Catarinense, ela se organiza em núcleos, em uniões regionais. E esta casa, ela está ligada à União Regional Espírita 14ª, número 14, que engloba todas as casas espíritas como forma organizacional. E dentro da 14ª URI existe um projeto muito lindo, de tantos outros, que é o Coral Vozes do Coração. Para que possamos, meus irmãos, se utilizar das ferramentas que o Espiritismo, e não só o Espiritismo, nos dá a possibilidade da prece, da água fluidificada que a nossa irmã Sônia trouxe segunda-feira na sua exposição espírita, a importância do Evangelho no lar, se utilizando do Evangelho como ferramentas de conduta e transformação moral em nossos corações, em acolhimento aos nossos mais próximos. Que possamos se utilizar dessas ferramentas que estão ao nosso dispor, sem nenhum acréscimo, pelo contrário, dos atendimentos fraternos que esta casa possibilita. A 14ª URI também promove, por meio da música, o acolhimento aos nossos irmãos mais convalescidos. A gente entende que a prece ela é importante, ela é uma ótima ferramenta, mas existem irmãos ainda no plano espiritual que estão tão envolvidos aos seus miasmas de egoísmo e orgulho que uma prece ela não faz tão efeito quanto uma canção, quanto uma música edificante que leve e traga o seu despertar, que ele é um ser divino também. Portanto, esse coral também tem a função de levar a música como oração. E aí, esta oração tem várias determinadas músicas, mas eu trouxe para vocês uma especial, que nós, como evangelizadores, também, como eu sou evangelizador e juvenil aqui, fazemos na nossa e cantamos com os nossos jovens. Mas eu não vou cantar, não vou correr esse risco. Eu vou recitá-las para que vocês reflitam sobre ela e sobre tudo aquilo que a gente tentou e conseguiu trazer para vocês um pouquinho de acalento no coração. O título da música começa assim: A Começar em Mim, por vocal livre. Haja mais amor, a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver,
a começar em mim. Quando me perceber, que antes possa me reconhecer, mas me descrever em teu amor. Se tiveres mais perdão, se no lugar de apontar tantos erros, fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Pois até sonhar, mas se eu quiser só esperar, eu só sou um deles, só mais um deles. Minha oração só é real, transformação, se começar em mim. Que possamos começar em nós, meus irmãos, a semear o amor em nós, para que possamos assim auxiliar ao mais próximos de nós. Muito obrigado, que Deus vos abençoe, que Jesus vos guie e muito obrigado mais uma vez.